boa noite a todos, a todas. Mais uma vez aqui estamos, nosso canal Nem Sim Nem Não, e hoje com uma proposta diferente. Como vocês sabem, esse grupo aqui de 7 professores criou e iniciou esse canal em virtude das reuniões etílico-gastronômicas, políticas, jurídicas, sociológicas e filosóficas que aconteciam sempre às quintas ou terças-feiras em algum lugar aqui do norte de Minas. E também, em virtude do coronavírus, nós fomos separados. Pois bem, então criamos esse canal e hoje nós convidamos 2 pessoas muito especiais para participar da nossa resenha, da nossa reunião etílico-gastronômica, filosófica, jurídica, sociológica e política. E essas 2 pessoas hoje vão aí trazer as suas considerações sobre um tema muito importante, muito sério, mas quem irá apresentá-las não sou eu. Quem vai fazer essa apresentação, né? Porque hoje nós temos que ouvir, aprender, refletir muito, mas hoje quem vai fazer a apresentação dessas 2 convidadas, professor Gilberto e professor Igor. Começando aí pelo professor Gilberto. Gilberto, quem que a gente chamou hoje? Boa noite. Quem nós chamamos? Bom, o tema não nos dá pouquíssima ou talvez nenhuma legitimidade de falarmos só nós, né? Então foram convidadas a professora Simone e a Shirley, né, para nos brindar com reflexões e com, digamos assim, um lugar de fala mais adequado, né? Então, me coube apresentar Shirley. Não sei se eu posso apresentá-la de forma imparcial. Shirley é promotora de justiça, titular da comarca de Francisco, especialista em gestão ambiental pela Federal de São Carlos, mãe do Francisco e da Maria, né? E coordenadora da CIMOS, da Coordenadoria de Inclusão dos Movimentos Sociais aqui do norte de Minas, né? E vem aí contribuir com a sua experiência, sua atuação na prática, né, nessa discussão. Então, está aí apresentada a Shirley Machado de Oliveira. E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu irei apresentar a vocês a Simone Rosiane Correia Araújo. Ela que é graduada em Direito pela Unimontes, mestre em Desenvolvimento Social e hoje doutoranda em Desenvolvimento Social também pela Unimontes. Universitária desde 2006. E ela, que odeia que eu fale sobre isso, ela foi minha professora. Adoro falar isso. Já deve estar com raiva de mim nesse momento. Foi minha professora durante algumas matérias durante a faculdade. Um outro detalhe interessante é sua produção. É inspiradora. São mais de 60 publicações. E eu não estou contando as palestras. Segundo Reinaldo, eu não vou me entrar nessa briga, segundo Reinaldo, ela dá uma palestra a cada 2 horas. Eu não sei, mas são muitas palestras. Para além de todo este momento acadêmico do doutorado e sua vasta publicação, ela ainda hoje é coordenadora da ONG Mães pela Diversidade. Pelo currículo, percebe-se que é uma pessoa a quem inspira a todos e uma pessoa que me inspira muito também. Para além de ter sido minha professora, é uma pessoa que me ensina todo dia, uma pessoa que a convivência me ensina sobre diversos assuntos. E é para ela que eu passo a palavra para iniciar já as nossas discussões. A você, Simone. Oi a todas, oi a todos, oi a todes. Muito obrigada por essa apresentação. E eu não tinha a menor dúvida que você ia lembrar do fato de um momento muito remoto, num passado longínquo, eu tenho sido a sua professora. Mas eu vou responder como eu costumo responder, né? Fui sua professora, mas estou muito melhor que você, né? Então, mas muito obrigada, fico muito feliz de estar participando aqui. Já estive aqui conversando
com o Marcelo em outras oportunidades, né? Mais uma vez, aproveito para parabenizar pelo projeto. E mais feliz ainda por ter sido convidada para poder falar sobre um tema que é tão importante para a gente agora, que é fazer uma análise, trazer para as nossas discussões aqui algumas questões relativas a gênero dentro desse contexto da pandemia, né, da Covid-19. Então, todos e toda presente aqui recebam o meu abraço, né, é bom demais poder conversar com vocês, matar um pouquinho de saudade ainda, que seja por meio remoto, mas vou trazer aqui, então, a minha proposta, né, de algumas questões para a gente poder debater, e eu quero começar trazendo o que eu mais tenho ouvido nos últimos dias, quando eu falo sobre o assunto, que é exatamente o questionamento, mas por que discutir gênero nesse contexto de pandemia? Tanta gente morrendo, né, todo mundo nessa incerteza do que está por vir, e vem Simone aí querendo discutir gênero, né? Qual a importância, que relação que a gente pode estabelecer entre a pandemia mundial e questão de gênero? E aí eu vou me valer de um documento publicado há pouco mais de uma semana pela ONU Mulheres. São 14 recomendações que foram feitas pela ONU Mulheres, destacando exatamente a preocupação, tendo em vista de que, e aí já é um alerta da ONU, né, de que os impactos e as implicações dessa pandemia mundial, eles não serão os mesmos para homens e mulheres. E aí, a gente começa a pensar, mas por quê? Onde está a diferença? E a diferença é o fato sobre o qual a gente já vem falando há muito tempo, em muitas oportunidades, que é essa nossa estrutura que é social, política, econômica, religiosa, fundamentada numa desigualdade de gênero, né? E se essa desigualdade, então, ela é estrutural, institucional, não tem como a gente imaginar que os efeitos advindos dessa pandemia serão os mesmos para homens e mulheres, simplesmente porque as relações não são as mesmas. E aí eu estou falando isso para poder justificar a importância dessa discussão, de trazer à tona esse debate, né? E aí, mais especificamente, a primeira questão que eu queria colocar, e que é uma das que mais preocupa para quem trabalha com a temática de gênero, é exatamente a preocupação com o aumento da violência de gênero nesse contexto de pandemia. Ou dizendo de outra forma, um aumento da violência em razão do contexto de pandemia. E aí, há quem duvide, fale que essa relação é meio forçada, e eu vou me valer, então, aqui, para não parecer especulação, né, ou que a gente está forçando bastante essa relação, eu vou me valer aqui de dados e estudos posteriores, de momentos anteriores, de outras epidemias, de outras crises de diversas naturezas, a partir dos quais a gente pode tirar essas conclusões, a gente pode fundamentar essas preocupações. Então, se eu trago como primeira proposta para a nossa discussão, para o nosso debate aqui, esse possível aumento da violência de gênero em razão da pandemia, eu quero me fundamentar primeiramente no estudo realizado pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, foi um estudo de 2017, e que trouxe como principal conclusão de que o lugar mais perigoso para mulheres e meninas na América Latina é a própria casa, né? E isso, se a gente pega lá o dado mais alarmante, esse estudo demonstrou que um pouco mais, né, os dados aí, mas mais ou menos 6 mulheres são mortas por hora na América Latina, dentro de casa e por pessoas conhecidas. E aí entendam por pessoas conhecidas os parceiros íntimos e familiares. Aí a gente começa a vislumbrar a relação, porque vamos pensar aqui. Em razão da pandemia, a gente está vendo no mundo inteiro aí, como principal medida de contenção, né, da expansão da Covid-19, a quarentena, o isolamento social. Então, as pessoas, elas estão ficando mais tempo confinadas dentro de casa, convivendo mais intensamente, né, com
a família, e se a gente pensa, então, nessas meninas e mulheres que vivenciam essa situação de violência doméstica e familiar, nós estamos falando de meninas e mulheres que estão passando mais tempo com os seus agressores, tá? Então, se a gente parte desse dado, se a gente parte desse estudo, então a gente começa a ter aí noção da dimensão do problema que muitas já estão enfrentando e um problema que pode se agravar. Então, pensando nessa questão dessa violência, e para ficar mais claro ainda, né, a relação do contexto de pandemia e a preocupação que deve existir com o aumento dessa violência, vale a pena a gente tentar compreender um pouquinho o que é essa violência de gênero, né, como identificar, o que a gente vai chamar de violência doméstica, o que é essa violência familiar. E essa violência de gênero está fundamentada naquilo que eu já mencionei aqui, em outras discussões, né, em outras oportunidades, ela está fundamentada exatamente nessa relação hierarquizada, né, entre feminino e masculino, né, onde se estabelece aí estruturalmente e de forma naturalizada relações de dominação, de subordinação, né, do feminino ao masculino. Então, toda forma de violência, se a gente pensar desde uma violência simbólica e as diversas formas de violência que estão, por exemplo, descritas na Lei Maria da Penha, né, psicológica, patrimonial, a violência física, até chegar a um feminicídio, né, todos esses tipos de violência que são fundamentados, que advêm dessa estrutura, dessa relação hierarquizada entre os gêneros, ela é uma violência de gênero. E mais especificamente nesse contexto, a proposta de discussão que eu estou trazendo aqui é essa violência doméstica e familiar. Porque se a gente tem as pessoas confinadas, né, em casa, a violência doméstica é exatamente essa violência de gênero que vai acontecer dentro desse espaço de convívio, né? E aí uma questão importante, porque às vezes a vítima ela não sabe nem identificar, não tem nem noção de que está sendo vítima de violência doméstica, familiar. A violência doméstica, ela não requer parentesco, né? E a gente tem a questão do convívio, tá? E aí é que a gente tem uma diferença da violência familiar, e que já não depende mais da coabitação, a violência familiar, mas sim dos laços, né, dos supostos laços de parentesco, mas que não pedem também uma relação de consanguinidade, né, mas de afeto, por exemplo. Então, olha o que eu estou falando aqui. Nós estamos com mulheres muitas que já vivenciam, né, que já vivenciam esse contexto de violência, e outras que podem vir, estão sob esse risco de se tornar vítima dessa violência doméstica e dessa violência familiar em razão desse isolamento social. E por que isso? E aí aqui eu vou me fundamentar, não é achismo, né? Eu vou me fundamentar em diversos estudos que foram realizados, muitos deles também pela ONU Mulheres e por muitas entidades, né, de defesa dos direitos de meninas e mulheres no mundo todo, e eu peguei estudos que foram realizados após grandes epidemias, como, por exemplo, a epidemia de ebola que aconteceu na África, a de SARS, que acometeu principalmente a Europa, e aí, a partir desses estudos e muitos outros que versam sobre a violência de gênero, sobretudo a violência doméstica e familiar, a gente pode depreender de que esse convívio interrupto, ele pode vir a ser fatal para meninas e mulheres que convivem com a violência doméstica e familiar. Isso por quê? Primeiro que o próprio contexto, né, e todos nós estamos vivendo isso, de ansiedade, de incerteza, de insegurança, acaba servindo como gatilho para aumentar a tensão dentro do ambiente, né, dentro da família e dentro desse espaço de convívio doméstico. Além desses gatilhos mais frequentes, aí vem uma maior dificuldade dessa menina ou mulher que forem vítimas da violência, fugir dessa situação de violência, e entendam que aqui eu estou falando de questão prática.
vamos pensar, por exemplo, aí as restrições que nós temos hoje, e aí vai variar, né, de um lugar para o outro, de um país para o outro. Mas vamos imaginar, por exemplo, a maior dificuldade de acesso a transporte público. Então, quando eu falo de maior dificuldade de fugir, é no sentido literal. Sair de casa e buscar alguém, né? Então, as mulheres e meninas estão mais afastadas dos amigos, vizinhos, parentes, que seriam pessoas que poderiam auxiliar e dar um suporte. São geralmente aquelas pessoas a quem elas recorrem após sofrer a violência. Então, o isolamento social, a quarentena, dificulta essa fuga, né? Mas vamos imaginar que ela consiga sair desse espaço. E aí eu fiz um levantamento, não é achismo também, boa parte dos equipamentos que compõem a rede de proteção das mulheres, né, ou estão fechados, como, por exemplo, no Brasil inteiro, na maioria das localidades, as casas-abrigo, elas estão fechadas, elas não recebem mais, né, em razão das recomendações de contenção da Covid, CRAS, DEANS. Então, a gente tem uma série de equipamentos que compõem essa rede, que ou fecharam ou que estão com atendimento limitado, né, só mesmo no regime de plantão, por exemplo. Então, a mulher está vivenciando uma maior tensão dentro de casa, tem uma maior dificuldade de fugir desse ambiente. Se consegue, ela vai ter uma maior dificuldade de acesso a essa rede de proteção. Eu estava verificando, por exemplo, em Florianópolis, mulheres que foram vítimas de violência doméstica na última semana e que não tinham acesso aos laudos do IML. Receberam recomendações de documentar tudo, elas mesmas, da maneira como conseguissem, com foto, testemunha, da maneira que elas conseguissem, que fizessem relatórios, né? E sem falar no impacto de médio e longo prazo. Todo mundo já está esperando o impacto econômico que vai vir dessa pandemia. Então, você pense nas meninas e mulheres, né, que estão nessa situação de violência, esse impacto econômico, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais à frente, há um risco de uma redução da autonomia e independência dessas mulheres, dificultando ainda mais a possibilidade de sair dessa situação. Então, o que eu estou tentando mostrar aqui é que existe, sim, uma justificada preocupação, né, na qual a ONU Mulheres se fundamentou para poder apresentar essas recomendações, e para poder confirmar isso, eu busquei dados mais recentes de países que já passaram, né, por exemplo, a China, foi onde começou a pandemia. Eu fui buscar dados, e aí eu verifiquei que na China, no mês de fevereiro, a violência doméstica familiar triplicou, e que em algumas localidades isso ficou tão grave que mesmo por meio remoto, entidades de proteção das mulheres começaram uma intensa campanha, né, tentando explicar, ensinar e incentivar essas vítimas a denunciar por meio da internet, rede social, para que conseguissem tomar alguma providência, né. Há relatos de mulheres, porque na China a gente viu lá, todo mundo acompanhou isso, teve cidade que ficou isolada, então você não podia sair da cidade. Então, teve mulheres que tiveram que conseguir judicialmente a autorização para poder sair da cidade, para poder não ser assassinado pelo seu companheiro. Então, a gente já tem esses dados da China que mostram isso. Eu consegui dados do Rio de Janeiro, que em março já houve um aumento de 50%. Eu estava verificando Itália, Espanha, onde a situação está chamando bastante atenção. Procurei alguma coisa, se tinha alguma coisa em relação aos Estados Unidos, eu não consegui nenhuma informação, mas a Itália e a Espanha e a França já estão intensificando campanhas, né, voltadas para prevenção e combate a essa violência doméstica e familiar. E aí eu me deparei com um dado extremamente interessante, que nos diz respeito. No início de abril, foi publicado um relatório segundo o qual, em Minas Gerais, teria havido uma redução de 9% da violência doméstica familiar. Aí eu achei isso meio estranho, né? E fiz alguns contatos, alguns levantamentos, e qual é a conclusão? E que confirma o que eu falei até aqui.
Na verdade, as autoridades e as entidades especializadas de proteção às meninas e mulheres estão fazendo esse acompanhamento e estão supondo que, ao invés da redução, o que aconteceu, na verdade, foi o aumento da subnotificação. Exatamente em razão dessa dificuldade dessas meninas e mulheres de fugirem da situação, de acessar os equipamentos de proteção, de ter acesso às medidas protetivas. Então, é muito preocupante isso, né? Porque a perspectiva, todo o contexto demonstra que o risco é de um aumento. Então, essa violência ela pode estar aumentando e essas meninas e mulheres não têm como fugir e nem como modificar isso. E aí, só para poder concluir essa primeira proposta para o debate aqui, passar a palavra para ouvi-los a respeito, eu fui fazer um levantamento a respeito das recomendações que as autoridades, de um modo geral, e aí eu estou falando de coisas que eu consegui partindo desse equipamento que compõe a rede, né? DEANS, Ministério Público e tal, em diversas regiões do Brasil, porque a gente está vivenciando isso agora, então a gente não tem nenhum relatório, nenhum dado concreto ainda. Mas aí eu destaquei, trouxe aqui para jogar para o nosso debate, as recomendações que são mais recorrentes, tá? E aí eu queria que vocês ouvissem e observassem como que essas recomendações, elas confirmam a situação de vulnerabilidade dessas mulheres e meninas e essa situação de desamparo. Então, são elas, eu anotei aqui quais que são as mais recorrentes. Não ficar sozinha com o agressor. Tá? Então, você está em confinamento, isolamento social, mas não fique sozinho com o seu agressor. Se possível, trazer para o seu espaço doméstico alguém da família que possa te auxiliar. Esconder objetos que possam ser utilizados como arma. Aí eu fiquei observando minha casa aqui, né, e imaginando assim, o que todos os objetos poderiam ser usados como arma, né, contra essa mulher. Retirar bebidas e drogas de casa. E, se necessário, pedir a ajuda de vizinhos e familiares. Então, o que eu quero destacar para poder concluir essa fala minha aqui? Nessa situação, nesse contexto que a gente está vivendo, e diante dessas recomendações, o que a gente percebe é o risco de um retrocesso mesmo, né? Porque a violência contra as mulheres, sobretudo a violência doméstica e familiar, que começava a ser acolhida como um problema, que ele não é só doméstico, não é só familiar, que é um problema público, ele volta a ser relegado ao plano privado. Então, volta a ser um problema da mulher, né? Então, essa a primeira questão que eu queria trazer para a discussão, tentando demonstrar, sim, que a gente tem que se preocupar que há um risco iminente, conforme a gente demonstrou que nos dados, os primeiros dados que a gente tem, desse aumento dessa violência. E aí eu queria ouvir vocês a respeito disso aí. Simone, muito, muito interessante suas colocações. Né, realmente traz várias reflexões. Fiz aqui várias pontuações, anotações. Muito bacana mesmo, né? Muitas questões que, em regra, nós não pensamos, né, quando vem uma situação de pandemia como essa, e que realmente merecem ser pensadas, e já vejo também a questão do Estado, né, de se preparar para isso. Você colocou, né, a questão da Espanha, da Itália, é extremamente importante se preparar, se organizar para essa situação, né, para essa mudança na forma de vida das pessoas, que vai trazer todos esses elementos aí que você bem pontuou. Mas para tratar disso, né, melhor, e uma outra convidada que foi colocada aí no início do vídeo, né, da apresentação do canal, eu queria chamar Shirley e já direcionar para ela uma pergunta: como que o Ministério Público ele tem lidado com a questão da violência doméstica, a questão da rede de cooperação, para continuar o que Simone apresentou, trazendo os elementos do Ministério Público. Shirley, seja bem-vinda. Boa noite a todas, a todos. Eu quero fazer primeiro uma colocação para o professor Reinaldo, que ele falou que esse encontro é etílico, gastronômico e outras coisas, mas por enquanto aqui eu estou só à base de água, viu, Reinaldo? Então, a gente precisa melhorar isso para uma próxima.
Muito bem. Professora Simone, que felicidade ouvir, né, essas colocações, apesar da tristeza de tudo isso que você colocou, de ser uma realidade, da violência ser uma realidade, como você disse, né, um problema público, é um problema de saúde pública, que às vezes ainda há uma compreensão equivocada de que é um problema da mulher, aquela máxima de que em casos, né, de briga de marido e mulher a gente não mete a colher, e isso tem perpetuado ao longo do tempo números altíssimos de crimes, né, especialmente feminicídio e outras formas inúmeras de violência ao longo do mundo. Eu estava fazendo uma pesquisa rápida aqui na ONU sobre as estatísticas, inclusive sobre a questão da pandemia, que você trouxe, eu queria muito ler sobre esse estudo, da consequência das pandemias, né, das epidemias na violência doméstica, mas fala que 1/3 de todas as mulheres do mundo já sofreram alguma espécie de violência. Então, assim, é um número muito alto. E se a gente pensar que dessas mulheres que sofrem violência, a ONU também traz que 40% buscam algum tipo de ajuda. Então, a gente já tem uma subnotificação, independente do isolamento social. E dessas 40% que buscam ajuda, 10% acionam a polícia, né, para buscar uma consequência aí criminal para a situação. E a gente que está no sistema de justiça, a gente ainda percebe que muitas, né, das mulheres ainda, em algum momento, elas manifestam desinteresse por uma medida de proteção, né, o que mostra que é uma situação extremamente complexa, que a violência, e eu acho que é interessante dizer isso, né, ela é uma consequência que tem muitas causas. Então, a gente precisa entender a mulher que sofre violência, primeiro, como a professora Simone colocou, que muitas vezes ela não percebe a situação de violência. E segundo, que a violência, a pessoa que é violenta, o agressor, ele não é 100% do tempo violento. Existe um ciclo. A violência, ela faz parte de um ciclo, né? Então, normalmente, quando começou um relacionamento, houve, né, um momento de afeto, de carinho, às vezes teve filhos desse relacionamento, em algum momento, esse relacionamento passa a ter atrito, esse atrito gera uma situação de desgaste e uma violência que nem sempre é uma violência física, né, pode começar com uma violência de tolir a liberdade da mulher, às vezes uma palavra, um xingamento, e logo há uma reconciliação por conta desse mesmo afeto, até que venha uma outra situação de desgaste, uma outra situação de agressão, e isso tende a ser cada vez mais grave, né, na medida em que o final disso tudo pode ser o homicídio. Então, isso para dizer que, para romper esse ciclo de violência, é preciso um trabalho muito organizado, de suporte, né, da mulher, não só na questão criminal, não só na questão de uma medida de proteção, mas a questão de um apoio psicológico, às vezes um apoio, né, com medidas de independência financeira mesmo, para que ela consiga ter uma vida econômica própria, né, independente do agressor. O próprio agressor precisa de tratamento, porque às vezes a gente também entende que basta uma sanção criminal, mas não é isso. A gente vê isso, é muito comum, quem está também no sistema de justiça, que às vezes o agressor rompe um relacionamento com a vítima consegue se desvencilhar daquela situação e logo ele passa a ter um outro relacionamento e ele repete a situação de agressão naquele outro relacionamento. Isso é muito comum. Então, existe, né, a necessidade, e a própria lei fala isso, e agora, recentemente, né, uma lei desse ano, falando que é permitido incluir entre as medidas de proteção que ele participe de grupos de reflexão, para que justamente rompa, né, esse ciclo da violência. Bom, tudo isso para dizer que é uma questão complexa. Eu acho que quando eu falo isso, a questão do ciclo, porque a gente nunca pode olhar para a mulher, e isso eu ouvi de uma psicóloga de uma casa de acolhimento de Belo Horizonte, que ela disse que muitas vezes a gente olha para a mulher e fala assim, ela sofre violência, então é só
A gente sempre tem uma solução fácil, é só largar, é só ela sair de casa, né, é só ela pegar o filho, gente, não é só, né, a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que acolher essa mulher no sentido de entender a complexidade da questão, e para isso precisa ter, então, como, né, eu falei, um trabalho organizado. Tive, né, experiência de em Turmalina, na cidade que eu trabalhava antes, a gente desenvolver em conjunto com diversas instituições uma rede de enfrentamento. Na verdade, a gente buscou dar concretude àquilo que a Lei Maria da Penha já fala, né? A Lei Maria da Penha, do meu ponto de vista, é uma lei, ela é riquíssima, mas ela precisa sair do papel, né? A lei fala que os órgãos que vão atender essa mulher em situação de violência, eles precisam estar capacitados para isso, para fazer um acolhimento que seja humano, né? A gente já viu pessoas, né, que vão atender a mulher, às vezes na hora de registrar um boletim de ocorrência e perguntam: o que você fez para ele te bater? Né? Então a gente precisa romper com essa revitimização, porque a todo tempo a mulher tem que provar, né, ou falar porque que ela foi agredida como se ela tivesse culpa daquela agressão. E também sobre campanhas educativas, porque é preciso sensibilizar a população justamente para mudar o que a professora Simone colocou, que é essa cultura, né, muitas vezes machista, muitas vezes, né, em sua maioria, que coloca a mulher numa situação inferior ao homem, e isso acaba justificando muitos comportamentos. E a gente tem visto isso, e isso é interessante no canal aqui do YouTube, porque a gente vê muitas piadas machistas nas redes sociais. Desliguei meu microfone e já voltei. A gente vê muitas piadas machistas, a gente acaba reproduzindo no nosso dia a dia, né, como se fosse engraçado, situações que acabam incentivando mesmo esse comportamento machista. Eu acho que a gente tem que repensar nisso o tempo todo. E a Lei Maria da Penha também fala de um apoio interoperacional, né, entre os diversos órgãos que trabalham na questão do enfrentamento da violência. E isso é o mais difícil de acontecer, que é as várias instituições trabalharem juntas. Porque, como eu disse, a questão da violência não é uma questão criminal, ela é uma questão de saúde pública, ela envolve educação dos filhos, ela envolve o próprio, a questão da assistência social como um todo, porque essa mulher pode precisar de algum benefício, algum auxílio financeiro. Então, essas instituições têm que trabalhar juntas. E isso lá em Turmalina, né, a pergunta foi nesse sentido, a gente conseguiu construir uma rede, a gente construiu um protocolo, né, de atendimento, de enfrentamento à violência, em que à medida que a mulher, ela dava a notícia da violência para qualquer dos órgãos que compusessem a rede, que compõem a rede, porque a rede existe, esse órgão, ele comunicava o CREAS, que é o órgão da assistência social responsável por fazer esse atendimento quando há uma violência, né, quando tem um vínculo rompido ou uma situação de violência. É o órgão especializado da assistência social, né, a assistência social, ela tem uma analogia, vou fazer uma analogia do SUS com SUAS, que é interessante, é como se o CRAS, né, que atende as pessoas em vulnerabilidade, que tem um trabalho de prevenção, é como se fosse um posto de saúde no SUS. E o CREAS, que é algo quando já houve uma violência, houve um rompimento de vínculo, seria um hospital no SUS. Então, o SUAS tem esse paralelo. Então, o CREAS, que é o hospital, é o órgão responsável por atender a mulher em situação de violência. E ele precisa articular outras ações com outros órgãos. Então, a gente fez um fluxo muito simples, né, em que cada órgão, por exemplo, a mulher chegava lá para registrar o boletim de ocorrência, o policial militar vai, imediatamente preenche um formulário e manda eletrônico, né, manda por e-mail para o CREAS, e o CREAS, então, dispara as ações que são necessárias naquele momento, né, desde acionamento do conselho tutelar, vamos imaginar que tem um filho que tem alguma situação que presenciou a violência, ele vai acionar o serviço de psicologia, se for o caso, o serviço médico, agente de saúde, enfim, a rede é super ampla para poder abarcar todas as consequências da violência. E foi uma experiência muito interessante, a gente desenvolveu, enquanto eu estava lá, durante 2 anos, a rede continua, e nesses 2 anos a gente conseguiu verificar uma redução do número de casos de violência. Mas, né, eu faço uma ressalva aqui que a gente não conseguiu, né, não teve um estudo mais profundo para dizer por que reduziu, porque justamente pode ter. A gente até esperava que aumentasse,
né, porque que as mulheres, a partir do momento que conhecessem a rede, passassem a procurá-la mais. Então, a gente não sabe se, né, se houve realmente uma diminuição, ou se houve uma situação em que ainda existe muitos casos de violência, mas elas ainda não procuram o serviço. Então, tudo isso para dizer que é preciso ter essa articulação, a gente está vivendo um momento crítico, a professora Simone trouxe essas informações de que os números dos casos têm aumentado, a ONU fala que isso tem aumentado no mundo todo. Hoje, eu até falei um pouco antes com o promotor da violência doméstica aqui de Montes Claros, e ele disse que, a princípio, acho que eu posso revelar isso, não tem problema nenhum, é público, não teve um aumento do número de casos aqui registrados em Montes Claros, mas isso também é um motivo de preocupação, porque a subnotificação é uma realidade, e quando a gente pensa nessa tempestade perfeita, que é a mulher dentro de casa, o marido, o agressor, ou o companheiro, seja quem for, também dentro de casa, numa situação que a gente está se avizinhando uma crise econômica muito grave, então não é nada que está, assim, uma situação de flores, né, a gente tem uma dificuldade, às vezes, da mulher sair para acessar um auxílio, né, porque ela está em isolamento. A gente tem esse ciclo de violência que, como as pessoas estão convivendo, provavelmente ele vai se acelerar muito mais rápido, né, porque está todo mundo em casa, numa situação estressante. Então, é preciso que haja, e a gente pensa, acho que vou falar nisso um pouco depois, de alternativas para que a mulher tenha acesso aos serviços de proteção e para que ela realmente receba ajuda e consiga romper esse vínculo. Sobre a questão do serviço de acolhimento, até a professora Simone colocou, a serviço de acolhimento, ele é aquele serviço, é o abrigo, que vai acolher as mulheres quando elas estão numa situação de violência que elas precisam sair de casa. É claro que o ideal é que o agressor saia de casa, mas há situações em que ela precisa sair, porque ela não tem para onde ir, enfim, por alguma razão. E esses serviços, por uma própria recomendação da ONU, esses serviços, eles têm que continuar, eles são serviços essenciais. A gente não pode fechar o abrigo e deixar que ele não receba mais mulheres, porque a gente estaria agravando e colocando em risco a própria vida delas. E a minha informação é que o serviço de Montes Claros, ele continua funcionando normalmente, recebendo mulheres. Tá? Eu acho que eu tinha 1000 outras coisas para falar, mas eu vou falando à medida que a coisa for caminhando.